Dentro, bicho. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Marcos, estou aqui para iniciar a palestra da Tatiana. A gente vai falar um pouquinho sobre resiliência reversa. Inclusive, a gente vai ter informações aí direto da fonte sobre antecipação de alguns problemas, alguns conteúdos aí que possa vir aí a exigir alguma carga emocional nossa, né? Sobre o conteúdo, a qualquer momento, vocês, se tiverem alguma dúvida, pode guardar e no final a gente conversar. Para vocês, se tiverem algum problema de áudio, pode levantar a mão aí, a gente vai vendo se é geral o problema e vamos tocando nossa palestra assim. Tá? Tati, obrigado aí pela presença. Uma ótima palestra para você. Obrigada, boa tarde. Que alegria estar aqui nesse palco tão importante, falando para empreendedores. Eu acho realmente que eu sou uma privilegiada nessa vida. Obrigada por vocês estarem aqui. E eu vim conversar com vocês hoje sobre a habilidade que a gente precisa desenvolver para se antecipar às crises, para minimizar os seus estragos, né? O impacto de uma crise. Mas antes disso, a gente precisa conversar sobre frustração profissional. Eu não sei vocês, mas eu já flertei com a frustração profissional algumas vezes. Quando, ainda trabalhando para uma empresa multinacional, ascendi até chegar num cargo executivo e, de repente, depois de 10 anos de trabalho, comecei a me ver desconectada daqueles valores de uma nova cultura organizacional que estava sendo implementada e acabei saindo. Depois, quando eu empreendi, junto com meu marido, trabalhamos montando uma empresa de brindes, fazendo camisetas, estampando relógios, era uma coisa muito bacana, mas muito operacional, muito braçal, e eu comecei a me sentir, né, um pouco perdida, com pouco espaço para eu desenvolver tudo aquilo que eu já tinha estudado, que eu já tinha aprendido. Também me senti frustrada profissionalmente todas as vezes que me colocaram dentro de uma caixinha para dar aula dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Ai, que coisa chata. Me deixa falar do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei. É o que eu mais gosto de fazer, é ser professora. E aí vocês devem estar pensando, mas e daí? O que frustração profissional tem a ver com essa história dessa tal da resiliência reversa, das crises? É porque, na verdade, as nossas frustrações vão acontecendo conforme as crises vão nos pegando por aí.
E aí a gente vai se encolhendo, a gente conversa com quem está à nossa volta e tem tanta gente frustrada profissionalmente. Temos indicadores aterrorizantes de algo em torno de 70% das pessoas profissionalmente ativas carregam as suas frustrações profissionais. E eu preciso dizer para vocês que frustração profissional não é normal. É comum, infelizmente é comum, mas não é normal. Não é algo para que a gente aceite de forma natural. Ah, é assim mesmo. De segunda a sexta a vida tem que ser um inferno. Não, não tem que ser um inferno. Pelo contrário, eu acredito que o trabalho é a nossa maior oportunidade de crescimento pessoal. E a gente precisa fazer por onde isso seja verdade. O contrário de frustração profissional é o comprometimento. Quando a gente consegue se comprometer com as nossas causas, a gente consegue superar as frustrações. A gente segue adiante. Mas não está fácil, não. Vivendo num mundo que parece mais uma sopa de letrinha do que qualquer outra coisa, acredito que vocês já devam ter ouvido falar em definições de um mundo VUCA, BANI, MUVUCA, né? Parece uma sopa de letrinha. Esse mundo que hoje é incerto, ambíguo, volátil, é um mundo complexo, é um mundo que não é mais linear, onde tudo acontece numa velocidade que a gente se assusta. Esse mundo é muito desafiador. Esse mundo nos distrai, esse mundo nos coloca em situações de cheque a cada momento. E aí a gente tem que de vez em quando parar, porque são muitas as distrações. E são exatamente essas distrações, com esse volume enorme de informação, não necessariamente conhecimento, mas um volume enorme de informação ao qual temos acesso, que nos tira um pouquinho o foco daquilo que é importante, daquilo que pode estar acontecendo ou se preparando para acontecer e a gente não dá conta. Sabe por que a gente precisa se preparar? Porque nós não somos o Gandalf. Gandalf sobreviveu à sua luta final mortal, depois ele voltou, né? Esse é o sábio lá do Senhor dos Anéis, para quem não o conhece. Mas nós não temos a magia deles. Infelizmente, nós não podemos nos deixar morrer, porque senão a gente não volta. É aí que entra um conceito que permeia a minha vida já há muitos anos, que é o conceito da resiliência. A resiliência, como a maioria de nós já conhece, aquele potencial que nós temos, aquela competência que nós temos de ressurgir das cinzas. Sejam as pessoas, sejam as empresas. Como eu disse, a resiliência já me acompanha há algum tempo, foi o tema da minha tese de mestrado. Eu tratei ali sobre a resiliência das empresas. Por que duas empresas em condições semelhantes, passando por crises comparáveis, por que uma vai adiante e a outra fecha? Qual era? O que tinha de diferente na estrutura dessas empresas que faziam com que seus destinos fossem diferentes? Assim como as pessoas. Por que as pessoas passam pelas suas dores, pelas suas crises? Por que duas mães perdem seus filhos, uma dor imensa, incomensurável, e uma consegue se reinventar na vida e a outra não? O que tem de diferente, ou o que tem de semelhante nessas pessoas que são mais resilientes, nessas empresas que são mais resilientes, que vão até o final, mas não morrem? Chega uma hora que elas param, olham e falam assim, eu vou recomeçar. Eu vou dar um jeito de encontrar outro caminho. E nessa busca, eu achei 3 características, né, que permeiam essas pessoas e essas empresas que são resilientes. A primeira delas é a aceitação. Sabe o aceita que dói menos? É mais ou menos por aí. A gente precisa entender que a dor aconteceu, o erro aconteceu. Se a gente se sentiu lesado, prejudicado, se a gente foi pego de surpresa por uma notícia, aceita. Enquanto a gente não aceitar,
seja agente pessoa física ou agente pessoa jurídica, a gente não vai tomar nenhuma providência. Primeiro a gente tem que reconhecer. A segunda característica é a flexibilidade. Como disse uma amiga minha, a flexibilidade da grama, que vai se ajustando conforme a necessidade. E não morre, né? Quando a gente fala em flexibilidade, a gente está falando claramente da importância de termos um planejamento, de termos um plano de ação, sem dúvida alguma, mas de olhar para isso com flexibilidade, percebendo que é possível que não saia exatamente como a gente planejou e está tudo bem. Às vezes, o caminho que a gente não pensou é até melhor do que aquele que planejamos. Só que a gente precisa estar aberto para ele. O terceiro ponto em comum das pessoas e empresas que são mais resilientes é que elas são movidas por um propósito. Essa palavrinha está um pouco desgastada, mas ela nunca foi tão importante. Precisamos, naquela sopa de letrinha, dizemos isso, né? Numa dessas definições malucas do mundo que vivemos, vivemos um mundo que precisa de propósito, as pessoas precisam de propósito, a geração millennium fala o tempo inteiro que precisa, né, para se motivar, precisa de um propósito. E é verdade. O propósito a gente pode entender aí como aquela força que vem da certeza de que o que a gente está fazendo vale a pena. De que a nossa contribuição é relevante. Que não seja para o mundo todo, mas para o mundo à nossa volta. Isso já é muito importante. Eu gosto, às vezes, de dizer que essa terceira característica também pode ser chamada de fé. A crença absoluta de que não estamos só, de que tem sempre alguém olhando por nós, de que vale a pena continuar, que não estamos aqui para entregar os pontos até que chegue a nossa hora final. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Mas esses 3 pontos são, de fato, presentes em todas as pessoas e em todas as empresas que se mostram mais resilientes frente às questões da vida. Só que tem uma questão muito importante que começou a bater na minha cabeça. Gente, será que eu preciso, de fato, me empenhar tanto na difícil e muitas vezes dolorosa recuperação de um impacto sofrido? Tomei a pancada e vou ter que me levantar? Se eu posso, ainda estando forte, me empenhar em minimizar a intensidade ou até mesmo evitar que esse impacto chegue? Será que não tem um caminho? Eu não estou de forma alguma tirando a importância e a relevância da gente desenvolver a resiliência. Não é isso. É impossível a gente se antecipar a tudo, a gente evitar todas as dores. A gente sabe que não é assim. Então é importante ser resiliente, sim. Mas será que tem um jeito da gente apanhar menos? Ou apanhando, será que tem um jeito da gente sentir menos aquela dor? Ser menos difícil retomar? E é aí que eu pergunto para vocês. Quando vocês estão para sair de casa, olham para a janela e veem um tempo nublado, raios, trovões, como é que a gente sai de casa? De biquíni? Não é, né? Quanto mais protegido a gente sair, melhor. Menor a chance de um raio cair na nossa cabeça, se é que dá para a gente se proteger a esse ponto. E eu vou contar um segredo para vocês. Até o Gandalf usa o seu guarda-chuva mágico para se proteger das tempestades. Por que a gente não presta atenção nos sinais? As coisas não acontecem tão de repente assim quanto a gente imagina. Quantas vezes a gente já olhou pela janela, viu que o tempo estava feio e falou assim: ah, vai dar tempo, eu vou chegar em casa antes da chuva. E caiu um maior temporal no meio do caminho. Pensa na sua vida. Quantas vezes você já observou sinais de que as coisas não iam bem ou estariam piorando? E você falou assim: não, é impressão minha.
Tô doido, imagina, eu que estou implicando. Não é isso não. Vamos tocar. E aí lá na frente, aquilo que você pensou que ia acontecer, acontece. E aí você fala, puxa vida, agora eu vou ter que reunir toda a força do mundo para ressurgir das cinzas mais uma vez. E eu podia ter me antecipado a essa crise. Entendam por crise, gente, tudo aquilo que nos tira do curso previsto, né? A gente pode estar falando numa empresa e empreendedores, quando decidem empreender, decidem também enfrentar crises, acho que mais do que a maioria das pessoas, porque é quase que, né, uma relação íntima ali entre o empreendedor e as crises. Vocês têm uma a cada dia para superar. E aí, na hora que você fala assim, não, peraí, deixa eu prestar um pouquinho atenção nos sinais, deixa eu ver de que forma eu posso me precaver, as coisas começam a mudar um pouquinho de figura, e é aí que entra a tal da resiliência reversa. A resiliência reversa como uma competência que vocês podem desenvolver para si e também, né, criar um espaço propício para que o seu time também desenvolva. Porque se lá na resiliência a gente estava falando de flexibilidade, de aceitação, né, de propósito, aqui a gente está falando de antecipação, conhecimento e ação. A gente está falando de se antecipar, de estar sempre atento, de não perder as informações, de dar sim atenção aos sinais, porque são eles os primeiros que aparecem antes de uma crise. Não é uma questão de sorte ou azar. Infelizmente, a gente não pode botar a culpa na sorte ou no azar. Einstein já dizia para a gente, Deus não joga dados com o universo. A gente precisa aprender a assumir responsabilidades. E essas responsabilidades vão nos fazer vencer a desorganização, a desinformação, a desilusão. Fatores que estão tão presentes em muitas das empresas por onde eu ando, fazendo as minhas consultorias, dando os meus treinamentos. É impressionante como a gente vive um deserto. Cinza, assim como está na imagem que vocês estão vendo. Porque está faltando vida. Está faltando gente se relacionando com gente. Está faltando colaboração. A gente está muito próximo daquela antiga, né, parábola indiana que fala dos cegos reconhecendo um elefante. Não sei se vocês já conhecem, mas quando eles descrevem o elefante que estão, entre aspas, vendo, né, apenas pelo toque, a gente, se basear naquelas impressões, a gente tem algo assim. Um elefante meio maluco, porque as patas foram identificadas, o cego que tocou as patas, percebeu que o elefante era parecido com pilares. Aquele que tocou o rabo disse que o elefante era parecido com corda. Aquele que tocou a barriga, o elefante é um muro de pedras. A orelha, um leque. A sua presa, um cachimbo. E a tromba, galhos de árvore. Será? Será que eles não poderiam ter trocado informações entre si? Será que eles foram estimulados a conversarem para que um compartilhasse com o outro a percepção que estava tendo? E a gente não chegasse num elefante tão maluco? Será que nas nossas empresas as pessoas estão extremamente focadas naquilo que fazem, se especializando cada vez mais no seu universo e não conseguem trocar, entender que a empresa é um todo? Que não adianta o meu setor ser melhor, não adianta o sucesso da minha área, se isso não representar o sucesso da empresa como um todo. A gente tem que parar de achar
que o sucesso da empresa é o sucesso do dono, que é para ele. Não é. É para todos nós. Fazer uma empresa ter sucesso é colocar a nossa cara, a nossa imagem profissional. Se eu sou empreendedora, se eu sou a dona do negócio, eu tenho que estimular o pessoal que está comigo a empreender junto comigo, a compreender o todo da minha empresa. Eu não quero a minha empresa sendo vista como um elefante maluco. E aí vocês já devem estar me perguntando, e daí? O que isso tudo tem a ver com a tal da resiliência reversa? Como é que no meio desse caos eu consigo de verdade me antecipar às crises? Se as pessoas dentro do meu universo profissional nem conversam entre si. São 4 os pilares para a gente desenvolver essa nova competência que eu batizei de resiliência reversa. E aí, nessa hora, quando vocês leem esse slide falando de finanças, normalmente fica essa fisionomia de uma interrogação. Mas como assim, Tatiana? Você está até agora falando de comportamento, de perspectivas, e você me vem com finanças. Se tem alguma coisa que não mudou nos últimos 50 anos, ou 100 anos, com relação às empresas, é a necessidade delas fornecerem resultados financeiros positivos. O que mudou? Mudou a forma da gente obter esse resultado. Quando eu ponho nesse slide que são finanças humanizadas, não são finanças boazinhas. Não é para financiar o sonho de cada um dos seus funcionários, nada disso. É para que a gente entenda, primeiro, qual é a estrutura financeira na qual eu estou inserida. Seja do ponto de vista do dono, seja do ponto de vista do seu colaborador. Qual é a estrutura financeira da sua empresa? O que move, o que faz essa empresa continuar funcionando? Não estou falando aqui de fazer um curso específico de finanças. Ah, mas eu sou lá do RH, eu não preciso entender de finanças. De finanças no sentido mais literal, talvez não. Mas entender essa dinâmica. Compreender que muitas vezes a sua empresa está vendendo muito, faturando muito, e isso não significa que ela esteja numa boa posição financeira porque ela não está dando lucro. Entender isso deveria ser, né, o propósito de todos que estão compartilhando a responsabilidade de fazer essa empresa funcionar, cada um na sua área. Entender qual é a contribuição financeira que a minha atividade traz para aquela empresa. Seja ganhando alguma coisa, seja deixando de gastar. Reconhecer valores para além dos números é aquele olhar carinhoso que a gente faz para uma planilha, muitas vezes, né, uma planilha de Excel, que nos aponta resultados difíceis da gente levar adiante, e a gente não tem como primeiro pensamento cortar pessoal. É a gente se negar a comprar de um fornecedor que oferece um preço muito mais barato do que a concorrência, mas a gente sabe que é porque ele explora o pessoal dele, que é porque ele faz uso de meia nota, sem nota, né, paralelo, enfim, e a gente não pode contribuir com isso. Quando eu falo de finanças humanizadas, são as finanças, né, o olhar financeiro para que o dinheiro proporcione prosperidade, que vai muito além de um resultado financeiro positivo. O nosso segundo pilar é a inovação. A inovação é vista como um processo de melhoria contínua. É muito importante a gente desenvolver essa habilidade. E tem um autor que eu gosto muito, também palestrante, é o Murilo Gun. Ele já foi comediante, enfim. Eu gosto muito das coisas que ele fala. E durante um tempo na vida dele, ele deu vários cursos sobre criatividade. E eu compreendi perfeitamente quando ele disse que a criatividade é a base para a inovação, mas que o termo criatividade nos inibe, porque a gente pensa em criar alguma coisa. Normalmente a gente fala assim, eu não sou criativo.
E aí ele não chama de criatividade, ele chama de combinatividade, que é a mesma coisa. Se a gente esquecer essa obrigação de criar algo, né? A gente está falando aqui das inovações incrementais. Como que eu faço alguma coisa que já está funcionando simplesmente melhorar? Não estou falando de criar algo inusitado, como foi agora recentemente num desfile de moda, que o vestido foi feito sobre o corpo da modelo na frente de todo mundo na passarela. Aquilo é disruptivo. Aquilo a gente não vai ver com tanta frequência. Mas eu estou falando das pequenas melhoras. E a combinatividade é isso. De acordo com o meu repertório, eu pego soluções de uma área que não tem nada a ver comigo e junto com outras soluções, combino coisas diferentes, de universos diferentes e transformo aquilo em solução para um problema. Porque a inovação é isso. Buscar inovação é buscar o caminho para a gente resolver problemas que aparecem todo o tempo. Então, esse segundo pilar da inovação, ele vem nesse sentido. Como é que eu me torno alguém capaz de dar sugestões inovadoras? O terceiro pilar é a comunicação. Para mim, a minha queridinha dessa estrutura. A comunicação, ela vem respondendo, né, por uma série de problemas que as empresas têm quando ela falta, quando ela é falha. Mais de 90% dos problemas que uma empresa, de uma crise que uma empresa tem, nasce de problemas, de falhas na comunicação interna. E quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de saber ouvir, de entender o que pode ser dito, em que momento, de que forma eu posso abordar uma determinada pessoa. Será que é melhor mandar um e-mail, um WhatsApp, me levantar e falar pessoalmente? Será que essa determinação vale mesmo para todo mundo ou vale a pena chamar um a um? Ter cuidado com a comunicação. Nunca falamos tanto em comunicação não violência, questões relacionadas a assédios. Tudo isso, gente, toda essa preocupação nasce de falhas no processo de comunicação. É através de uma comunicação bem feita, de uma comunicação cuidada, que a gente constrói um ambiente seguro, inclusivo e positivo. E esse ambiente vai nos favorecer a aprendizagem. A comunicação é fundamental para que a gente desperte no nosso ambiente profissional o gosto por aprender. E por último, não menos importante, o quarto pilar da resiliência reversa é a agilidade. A agilidade no processo de tomada de decisão. Não adianta eu ter uma clara percepção da estrutura financeira, eu ter boas propostas inovadoras, eu comunicar bem tudo isso, se eu demorar mais do que o tempo necessário para tomar uma decisão. Se eu começar a tropeçar em burocracias internas, criadas por mim mesma muitas vezes. A gente precisa confiar nos dados que estão com a gente, que nos fornecem, que a nossa equipe traz, para que a gente possa tomar uma boa decisão, a decisão mais assertiva. E, por favor, percebam que eu não estou aqui necessariamente falando de velocidade. Ser ágil não é ser necessariamente rápido. Ser ágil é ser assertivo. Ser ágil é a gente conseguir tomar a melhor decisão no menor prazo de tempo possível. Tanto que o animal que representa a agilidade é aquele guepardo, que realmente ele é super veloz, mas ele representa a agilidade porque os golpes dele são certeiros. Raramente, estatisticamente, quem estudou os guepardos, que não foi o meu caso, com certeza, identificou que os botes dele, né, os avanços que ele dá nas presas, ele é quase 100% certeiro. A gente precisa pensar nisso. Não é uma questão de velocidade.
E tem uma frase de para-choque de caminhão, por isso essa imagem aí, que eu sei que ela tem um lastro filosófico, que é vou devagar porque tenho pressa. Quantas vezes a gente precisa tirar o pé do acelerador para compreender o que está acontecendo, para ir atrás, desfrutando daquele ambiente seguro, positivo, propício ao aprendizado, e aí sim tomar a melhor decisão. A gente precisa entender que todas as vezes que a gente busca a resiliência reversa, a gente está se preparando para algo que poderia ser muito danoso na nossa vida, para enfrentar aquilo. A resiliência reversa, ela pega esses 4 pilares e ela faz com que a gente olhe a crise se formando, a tempestade está se formando e a gente tem tempo para escolher o melhor guarda-chuva. Para na hora que a gente tiver que sair naquela tempestade, a gente não se molhe tanto, pelo menos. Às vezes não dá para evitar que a tempestade aconteça. Mas podem ter certeza que aquele funcionário que era o seu braço direito e de repente vai embora, não foi tão de repente assim. Talvez você não tenha percebido os sinais. Aquele fornecedor que faliu e te deixou na mão, nem te pagou, e você está aí desesperado atrás do dinheiro que ele tinha que te pagar, não foi da noite para o dia. Será que você estava atento? Será que você leu os sinais? Será que quando você teve a oportunidade de ser ágil no seu processo de tomada de decisão, você foi? Será que você deixou de fazer tudo isso por falhas na comunicação interna do seu time? Será que você realmente favorece o acesso das pessoas a você? Eu gosto sempre de contar um caso de uma empresa que eu estava dando consultoria já há algum tempo, então criei alguma intimidade com o dono da empresa, e ele sempre falava para mim que ele era muito aberto às pessoas, que todo mundo podia entrar na sala dele a qualquer hora, fazer questionamentos, e eu achava aquilo muito legal. Com o tempo eu fui percebendo que aquilo não acontecia, a porta realmente ficava aberta, qualquer um poderia entrar, mas ninguém entrava. E um dia eu tentei entender com ele por que isso acontecia. E ele não tinha a menor ideia. E eu não aguentei e falei para ele, sabe qual é o problema? A sua porta está aberta, mas a sua fisionomia, o seu rosto, não. As pessoas, quando chegam para falar com você, se deparam com alguém carrancudo, com alguém que nem levanta os olhos do computador para dizer, boa tarde, entre aí, vamos conversar. Comunicação é isso, gente. O cuidado com a comunicação tem que passar pelo vocabulário que a gente usa, pelo momento que a gente vai abordar alguém, pela forma com que a gente se comporta. E aí, eu preciso, reforçar para vocês o meu 4º pilar, e para facilitar que vocês guardem, eu trago mais uns ingredientes para aquela sopa de letrinha, Eu tenho aí o FICA. A resiliência reversa nos permite ficar firme, ficar forte, ficar aonde a gente quer ficar. Ficar por escolha e não por falta de opção. A gente vai criando barreiras. Não vamos ficar invencíveis. Não vamos prescindir de um tanto de resiliência na nossa vida. Mas desenvolvendo esses pilares, estando atentos aos sinais, a gente vai, de fato, conseguir deixar com que aquela crise não nos abata, não nos exija tanto na hora da gente se recuperar. Por isso eu digo para vocês, não deixa ficar por um fio. A gente precisa estar inteiro. Haja antes que a corda arrebente, que o coração despedace, que o corpo canse ou que a mente desista.
não se leve aos extremos. A gente tem como se preparar para aquilo que está por vir. Por isso, aproveite os momentos menos críticos para fortalecer a si e aos que estão à sua volta. Percebam que eu não estou falando aproveite os momentos calmos, porque eu acho que o empreendedor não sabe o que é isso. A gente não tem muita calmaria na vida, né? Mas a gente consegue identificar momentos menos críticos para a gente se fortalecer, para a gente ir atrás, sim, de desenvolver todas aquelas habilidades que a gente estava falando e ampliar a nossa competência de ser resiliente de forma reversa. A única certeza que podemos ter é que as crises virão. Desculpa ser portadora dessa má notícia, mas sempre é melhor quando a gente está preparado e quando a gente se antecipa a essas crises. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham despertado para a realidade que vocês vivem, de que forma vocês podem vir a ser resilientes de forma mais reversa, sem sofrer tanto. E no meu QR Code que está aí, eu me sinto super moderninha usando isso. Vocês vão acessar, podem acessar, se quiserem, as minhas redes sociais, podem me acessar, podem mandar direct, mensagem, o caminho que vocês quiserem. Tem o meu site também. Se quiserem, eu mando para vocês os slides. Eu tenho um infográfico que faz um resumo do que é a resiliência reversa, posso disponibilizar também. É só me mandar a mensagem dizendo que vocês estiveram aqui nessa tarde maravilhosa. Estamos aí no último dia desse evento incrível e eu vou ter o maior prazer de colaborar, de trocar com vocês, porque eu sei que cada um que está aqui está tentando ser melhor, né? Está tentando se qualificar e vai conseguir. Então, no que eu puder ajudar, fiquem à vontade. Muito obrigada. Pessoal, se me permitem, em nome de todos, vou entregar aqui uma lembrancinha, tá, para a Tatiana. Obrigado, tá, pelo conteúdo, pela palestra. Quero agradecer também a todos aí por estarem acompanhando. Fazer o convite para a gente participar da próxima palestra também da Daniela. A gente vai falar um pouquinho sobre como construir uma imagem de sucesso. O pessoal que está no Sebrae Experience também está convidado a ficar com a gente. Obrigado pelo conteúdo mais uma vez. Pessoal, informação direto da fonte, criador aí da metodologia de resiliência reversa. A gente viu aí que tem muito a ver com também inteligência emocional, que está muito em voga, né? Ter energia aí para conseguir saber que às vezes a consequência vem, mas que venha de uma forma mais aceitável. Tá bom? Obrigado a todos aí. Coisa de 15 minutinhos, 10, a gente já inicia a nossa próxima. Opa! Oi! Se esse vídeo chegou até você, é um sinal definitivo de que o TikTok para negócios é para você. É para você ser ouvido. É para você se conectar. É pra você trendar. É para